Olá, bem-vindo a mais uma Palavra Oportuna, um tempo de reflexão e de inspiração para a sua vida. Estamos iniciando um novo tema. Fique conosco, pois em alguns instantes estaremos refletindo sobre algo da Palavra de Deus para a nossa edificação. Te espero. Voltamos, graça e paz. Graça e paz. Passamos o nosso período de Páscoa, né? Sim. E o nosso tema hoje é: o que você celebra na Páscoa? E o nosso texto está na Carta aos Coríntios. Primeira Carta aos Coríntios, capítulo 15, dos versículos 20 a 28, diz assim a palavra do Senhor. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, na sua ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder. Porque é necessário que ele reine até que tenha posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque ele sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés. E quando diz que todas as coisas lhe são sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe sujeitou. Quando, porém, todas as coisas lhe tiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Amém. Então nós temos aqui novamente trabalhando a Carta aos Coríntios, né? Nós quisemos escolher esse texto porque havia, pastor, na igreja ali de Corinto, alguns questionamentos, né? Muitas dúvidas acerca da ressurreição, até mesmo porque a igreja era afligida, pressionada, né, por um grupo de gregos, porque os gregos afirmavam que os mortos não ressuscitam. O apóstolo Paulo confronta isso, até mesmo fazendo uma pergunta. Então por que vocês praticam a questão de se batizar pelos mortos? Se morreu, acabou, para que vão se batizar pelos mortos? Eles tinham uma prática, né? E tinha uma convicção que contradiziam, né? Então o apóstolo Paulo vai trazer algumas respostas para várias perguntas que a igreja mandou para ele. E aqui vou dizer algumas perguntas que algumas perguntas que a igreja na época fez ao apóstolo Paulo, talvez você faça hoje, né? E nós vamos então trazer, respondendo uma reflexão, né, para a glória de Deus. Então, pastor, tinha a pergunta dizendo, olha, Cristo ressuscitou mesmo? Era uma pergunta. A outra pergunta, os mortos irão ressuscitar? A outra pergunta, como vai ser o corpo deles quando ressuscitarem, né? E ainda, quando é que vai ser essa ressurreição? E aí então o apóstolo Paulo responde a essas perguntas, né? E a primeira resposta é: a ressurreição de Cristo é um fato, uma verdade. Glória a Deus. Meu Deus. Né? É a primeira resposta, né? Então, Paulo, de fato, Cristo ressuscitou. Ressuscitou, né? Glória Ele a Deus. está vivo. Glória a Deus pelas nossas vidas, né? Porque nós também seremos ressuscitados. Glória a Deus. O apóstolo Paulo chega em uma conclusão, né? Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos. Amém. Isso, queridos, é uma verdade, né? Aconteceu. Jesus vive. E está no livro, na carta de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 20, para você refletir. Os gregos fizeram, então, perguntaram
a Paulo, é possível crer na ressurreição? E eu afirmo para você, é possível crer na ressurreição, porque Jesus ressuscitou dentre os mortos. Então é possível você crer que você será ressuscitado quando a trombeta soar. É possível, se você crê em Jesus, né? Aqui houve uma pergunta dos gregos para Paulo e Paulo respondeu já, né, do primeiro momento, quando eu te disse aqui para você, a ressurreição de Cristo é uma verdade. Então é possível nós ressuscitarmos, isso é uma verdade. A ressurreição de Cristo é a garantia da nossa ressurreição. Se Cristo ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Está garantido. Meu Deus! Eu e você ressuscitaremos, aleluia. A ressurreição é a prova que... que bênção. É a prova que a verdade é mais forte do que a mentira. Aleluia. É verdade? E também que a vida é mais forte que a morte. Nós precisamos entender que a última palavra de Deus, aleluia, é essa palavra para mim e para você. Amém. A palavra de Deus é a última palavra para a minha vida e é a última palavra para a sua vida. Amém. Porque a Bíblia é a palavra e ela afirma isso com clareza para todos aqueles que procuram clareza. Jesus ressuscitou. Amém. Glória a Deus. Também a segunda resposta, pastor, é que Cristo nos garante que nós seremos vivificados. E aí estou baseando no versículo 21 e 23, né? Olha, a morte entrou no mundo como resultado do pecado de Adão e Eva. E se nós verificarmos qual foi o pecado de Adão e Eva, eu respondo a você. Foi desprezar a vontade de Deus, sugestionados por Satanás, viver a sua própria vontade, conforme fosse na sua própria cabeça. Talvez eu possa até agora deixar uma pergunta. Será que você tem desprezado a vontade de Deus para viver a sua própria vontade? Esse pecado, desde o início, abriu a porta para a morte, pastor. Toda a humanidade foi contaminada, né, por essa questão de desprezar a vontade de Deus, dar ouvido às sugestões de Satanás e viver conforme o seu próprio entendimento, né? E então, a raça humana toda foi contaminada, foi condenada nessa questão, né? Mas Jesus Cristo veio como homem, assumiu o nosso pecado, assumiu a nossa dívida, pagou a nossa dívida, né? Ele assumiu o posto de último Adão, ofereceu-se para receber sobre si a nossa condenação por causa do nosso pecado, né? Pagou a nossa dívida e nos deu a vida da eternidade. Por isso, então, né, nele nós somos vivificados para sempre. Amém. Que coisa linda. A Deus, Meu né? Deus do céu. Por isso que ele é a nossa vitória. E aí a gente já traz uma outra resposta. Quando essa ressurreição dos mortos acontecerá? Na segunda vinda de Cristo. Porque Cristo é a nossa vitória. Eita, Deus amém. Glória a Deus. E como será esse corpo, pastor, quando ressuscitar na vida de Cristo? Olha, pastora, eu tenho uma expressão que eu, peguei de um pastor, né, ele pregava e eu captei isso para mim, guardei, eu achei muito interessante. Ele diz assim que Jesus ele comia peixe e atravessava a parede. Sim. Que coisa linda. Então, o nosso corpo será um corpo celestial. Aleluia. Como diz Jesus Cristo. Nosso corpo será como o corpo dele, né? Um corpo celestial, preparado para habitar o céu. Esse corpo será glorificado, amados. Louvado seja Deus. Um corpo imortal para a glória de Deus, né? E eu faço uma pergunta. Você quer ter um corpo igual de Jesus Cristo? Um corpo celestial? Pois é, Jesus te chama... Eu quero com toda certeza. Se você crê... Estou aguardando por isso. Se você crê na ressurreição de Cristo, você também ressuscitará e terá um corpo igual de Cristo. Que coisa linda que Deus tem para nós. Inclusive, é uma da parte da fé para a salvação. É verdade. Crer que Deus ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos. Louvado seja Deus por isso, né? Verdade. E então, nós... o corpo de glória se unirá ao Espírito que virá com Cristo nas nuvens e assim estaremos para sempre com o Senhor. Onde está registrado isso? 1 Tessalonicenses 4. E aí então, pastor, o apóstolo Paulo,
É interessante, pastor, eu fiquei imaginando, né? Outro dia eu falei sobre o resgate da igreja, né? Certo. Eu fiquei imaginando essa junção lá em cima, nos ares. Que coisa linda! Como vai ser isso? Num piscar de olho, querido. É verdade. Que poder é esse? Que poder magnífico! Nós não temos como, né, medir esse poder de Deus. Então, uma vez, pastor, uma criança falou comigo, né? Você sabe como é que Jesus vai voltar? Quando é? E eu falei, como é? Quando é? E ela falou, é assim, ó. É muito lindo, né? Ela quis dizer, muito rapidamente tudo vai ser transformado, né? Para a glória de Deus. Então, amado e amado, fechando, pastor, esse assunto, o seu coração, um assunto tão lindo, tão poderoso, que nos dá assim uma viva alegria, né? Verdade. Louvado seja Deus por isso. Então, olha só, na segunda vinda, quando os mortos hão de ressurgir, então a morte será finalmente tragada pela vitória. Como diz a palavra, que é o último inimigo a ser vencido. Pastor, todas as pessoas temem a morte. Verdade. Mas Jesus Cristo, olhem para mim o que eu estou dizendo a você, venceu a morte. Louvado seja Deus. Você que está em Cristo e você que está resolvido hoje a vir para Cristo, você não precisa temer a morte, porque ela foi vencida pelo nosso Senhor. E aí então o apóstolo Paulo, ele encerra dando um brado e ele diz, onde está a morte, a tua vitória? Né? Onde está a morte, o teu aguilhão? E ele afirma, tragada foi a morte pela vitória, graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Meu Deus. Pastor, a ressurreição de Cristo é a doutrina central da fé cristã. Verdade. Aí está a diferença dos que estão em Cristo para as outras religiões. As outras religiões têm os seus mestres, né? Os seus pensadores mortos. Eles estão sepultados. Mas o nosso Senhor vive pelos séculos dos séculos. Deus o ressuscitou dentre os mortos e Ele vive para sempre e nós também viveremos com Ele para sempre. Então, é necessário entender qual é a diferença do cristianismo, né? Então, o centro disso é que Cristo ressuscitou e nele você e eu ressuscitaremos também para a glória do seu nome. E é por isso que Jesus é o centro, né, pastor? Ele vai dizer que, Ele é o C e a D, né? Antes de Cristo e depois de Cristo. Então, Jesus é o centro. Depois que Jesus entrou na história humana, como um ser humano, como eu e você, morreu e ressurgiu dos mortos, ele se tornou o centro, porque ele é o centro, Aleluia. A pedra angular, Glória a minha a Deus. Salvação, a sua salvação. Eita Deus lindo! Então, preste bem atenção que eu quero fechar com essa frase para você. A ressurreição de Cristo te mostra que a tua vida não é apenas um simples viver e nem a tua morte é um simples morrer. Tudo está sob o controle do nosso Deus, está sob o seu poder, né? Então, o que você celebra na Páscoa sem medo? Você celebra a ressurreição de Cristo e celebra a sua ressurreição também, até mesmo antes que ela aconteça. Louvado seja Deus. Cristo vive, pastor? Sim. Cristo vive, aleluia. Glória a Deus. Vamos orar, pastor? E viverá para sempre, né? Amém. Meu Deus. Louvado seja Deus. Pai, obrigado, meu Deus, por esse momento de reflexão, meu Deus, sobre a Tua Palavra, aonde nós se alegramos, Papai. Muito obrigado. Por saber que existe esperança, existe um amor tão profundo, Louvado seja existe, Deus, Senhor Pai. Deus, a alegria, Senhor. Meu Deus, saber que meu Deus. o nosso Senhor, o nosso Redentor está vivo, Ele Graças reina a e Deus. sempre reinará eternamente, porque Ele é o Senhor dos Bendito senhores, seja Rei o dos Senhor. reis. Meu Deus, não há ninguém como Jesus. Não há ninguém como o verdade, Senhor. meu O Deus. Senhor. O nome Jesus está sobre Ele todos é o os mais nomes. incrível que Ele já é existiu. fascinante. Então, Senhor, meu Deus, que cada um aqui ouvir essa mensagem, essa reflexão, que eles possam, Senhor, se alegrar. Os que estão em Cristo se alegrar, Senhor, que o Senhor está vivo e viverá eternamente. E os que ainda, Senhor, não se achegou ao Senhor, que eles possam, Senhor, meu Deus,
entrar, meu Deus, nessa ressurreição para que eles também possam ressurgir dos mortos quando o Senhor nos chamar para a glória e honra do Teu nome, Senhor. Assim nós oramos, em nome de Jesus Cristo. Amém. E o Senhor te abençoe e te guarde. E até a nossa próxima Palavra Oportuna.